Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. O que houve aqui, Martin? Eu não sei, eu acho que a gente quis dar uma molhada nas orelhas. Então você devia estar aqui sentado atrás desse chuveiro? As nossas orelhas estão molhadas. Digo, atrás das orelhas. Entendi. Bem, esse é um assunto interessante, o que você vai esclarecer para nós. Nós recebemos tantas perguntas. Lembre-se de quando falamos a respeito da minha história e de como eu fui de evolucionista para criacionista? Eu sempre conto aquela história de quando apresentei alguns questionamentos ao comitê. Sim. E aconteceu que alguém me contactou querendo saber quais eram. Gente, como vou lembrar disso? Isso foi há 36 anos atrás. Quais foram as perguntas? É claro que eu tenho mais ou menos uma ideia. Elas causaram bastante agitação na época. Mas essa pessoa me disse que está escrevendo um livro e gostaria de incluir nele 10 perguntas. Isso me forçou a sentar e pensar. Qual foram exatamente aquelas perguntas? Eu não posso garantir que serão exatamente as mesmas, mas são mais ou menos aquelas. É basicamente sobre o aspecto genético. Eu lembrei boa parte. Então eu acho que é fiel bastante ao que aconteceu naquele dia. Bem, em qualquer caso, essas 10 questões que você tem agora ainda são suficientes para refutar toda... Bem, eu não diria que nós vamos causar um tsunami aqui, mas acho que elas farão as pessoas pensarem. O objetivo é esse, não é? Eu acho que é importante, porque, sabe de uma coisa? Onde é que começa? Se a narrativa da criação for tirada de cena, então para que querer estudar o resto da Bíblia? O resto seria obsoleto. Nós continuamente dizemos que as 3 mensagens angélicas têm que ser proclamadas. E uma das primeiras coisas na mensagem dos 3 anjos é a adoração ao Deus Criador. Exatamente, isso é importante. Então vamos pedir a Deus que nos guie. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos pela oportunidade de poder conversar sobre essa sua maravilhosa criação. Nós pedimos que tu ilumine nossas mentes, ilumine nossas palavras e a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Em nome de Jesus, amém. O argumento que aparece o tempo todo nesses dias é o de que temos que seguir a ciência. Sim. E o que diz a ciência? Bom, você sabe todos esses nomes, todas essas coisas vêm à mente. Bem, temos que seguir a ciência. Então as igrejas pulam nesse barco e dizem, temos que seguir a ciência. Isso é triste, até as igrejas. Então, na verdade, eles estão colocando a ciência acima de Deus. Porque às vezes, ou muitas vezes, Deus diz uma coisa e a ciência diz outra. Eles dizem que se baseiam em artigos revisados. E isso me faz pensar, quantos milhares de artigos existem nessas revistas científicas a respeito da evolução? Então, se nós temos que seguir a ciência, temos que jogar fora a Bíblia, já que é assim, não é? Mesmo em relação a outras coisas, quão frequentemente a ciência tem se mostrado exatamente o oposto da realidade. Viu só? É essa ciência aí que a Bíblia chama de chamada ciência. Falsamente chamada. Falsamente chamada. Muito bem, então vamos tentar analisar esses 10 pontos. Pode levar algum tempo? Talvez nem tanto assim. Vamos ver. Nós vamos falar sobre criação. Eu acho que muitas pessoas conseguem ver que essa foto foi tirada pelo Henry Stolber. Sim, isso também faz parte daquele filme sobre a criação e aqueles documentários publicados. Sim, e agora está no E aí, professor? Com outro cenário. Foi mal, Henry. Por hora eu tomei o seu lugar nesse lado aqui. Está tudo bem. Vamos falar então sobre criação. Então a Bíblia fala sobre o início, no princípio. E você sabe, Martin, que esse é o X da questão.
Se essa história na Bíblia está errada, então qual é o sentido da cruz? Não tem nenhum sentido. Porque a evolução diz que a morte foi o meio pelo qual as coisas melhoraram. Por meio da seleção natural, da sobrevivência do mais forte em detrimento do mais fraco. Então, a morte teria sido o elemento que levou a toda essa variedade que temos hoje. Mas a Bíblia diz claramente que a morte foi o resultado do pecado, e o pecado só foi cometido por uma criatura moral no fim do relato da criação. E sabe, no princípio, como você acabou de mencionar agora, na verdade já está refutado. Exatamente. Porque se não havia pecado, então não teria como haver morte. Então Adão e Eva teriam vivido para sempre. Como que a evolução se encaixaria nisso aí? E quanto à cruz? Por que Jesus morreria para dar a vida eterna? Para nos devolver a vida. Se não tivéssemos essa vida eterna no início, então não faz o menor sentido. Não faz nenhum sentido religioso. E é por isso que a evolução teísta não faz sentido. Com certeza. Ela não tem o menor cabimento, porque ela nega a expiação completamente. Completamente. Então, se você quiser imaginar uma criação com longas eras, é melhor virar ateu de uma vez. Sim. Não faz sentido. Não tem como você encaixar Deus nisso aí. Então, no princípio, a Bíblia diz que o Senhor criou os céus e a terra, e tudo o que neles há. Ele disse, e aconteceu. Agora, seria isso um mito? Será que deveríamos colocar a religião no reino da mitologia também? Tem que ser assim, no caso da evolução teísta. Êxodo capítulo 20, verso 11. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Isso se encontra ao final do 4º mandamento. Então, o 4º mandamento é essencial. Não há nenhum outro mandamento que pode interligar todas essas coisas. Se a fé é a substância daquilo que se espera, a evidência daquilo que não se vê, veja, eu não estava lá quando foi feito. Eu não vi. Na verdade, nem Adão estava lá quando tudo foi feito. Quando ele acordou, já estava tudo pronto. Então, a fé é a substância das coisas que se esperam e evidência daquilo que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí está, no 4º mandamento. Nos é ordenado guardar o 4º mandamento para termos um relacionamento com Deus, para passarmos tempo com Ele, porque é assim que funciona um relacionamento. Em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Ponto final. Posso adicionar mais uma coisa aqui? Claro. Não tem nenhuma menção à lua aí. Você é danadinho, hein? Mas então por que algumas pessoas... A lua está lá a partir do 4º dia. No 4º dia. Mas aqui, então, por que 6 dias e no 7º descansou? Ali não fala que, porque no 6º dia a lua estava surgindo e tudo mais. Sim, mas vamos deixar isso para um outro tópico. Eu sei que você quer falar muita coisa aqui. Mas a primeira semana foi a semana que Deus estabeleceu como modelo para todas as consequentes semanas. Exato. Ponto final. Ela nunca mudou desde a criação. Correto. E ainda que o sábado tivesse se perdido no tempo, como afirmam alguns, quando Israel estava ali no deserto, não restava mais dúvida de qual dia era o sábado. Pois em 6 dias o maná caía, mas no 7º dia ele não caía. No 6º dia o maná caía em dobro. E aliás, isso aí também não ficava sujeito à lua. Do contrário, seria um cenário assustador. Viu só? É isso que eu quero dizer. Faz lógica se você apenas ler. Correto. Mas ainda que o sábado tivesse se perdido, ele foi reintegrado ali na tumba. Pois os judeus descansavam no sábado, no 7º dia,
E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, eles levaram especiarias a fim de balsamar o corpo de Cristo, mas ele havia ressuscitado. O calendário juliano já estava estabelecido naquela época. Isso foi alterado no calendário gregoriano. Afinal, os Césares gostam de colocar o seu nome em tudo, não é? E o César de hoje é o Papa, então ele queria ter o nome dele ali no calendário. Então os jesuítas fizeram uma alteração nos dias, mas eles não mudaram os ciclos da semana. A semana tem sido a mesma desde a criação. E isso é crucial. Se o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e descansou no sétimo dia, se ele realmente fez tudo em 6 dias, então a evolução está em oposição direta a este relato. Exato. Então, o oponente de Deus introduziu uma narrativa que se opõe à criação. Isso faz parte do grande conflito? Não é interessante que o grande conflito com relação a essa questão começou em 1844, porque Charles Darwin escreveu seu primeiro manuscrito da origem das espécies em 1844 e o enviou para revisão. Então, tudo se encaixa neste cenário de uma grande batalha ideológica dos tempos do fim. Quando eu ainda era evolucionista e fui apresentado essa história aí dos 6 dias, você pode imaginar o que passou na minha cabeça? E é a mesma coisa com qualquer um que tenha essa mesma mentalidade que você tinha. Eu pensei que a pessoa que havia me dito essas coisas era um grande ignorante. Exatamente, é isso mesmo. O mundo te diz que, na verdade, se você acreditar na narrativa bíblica, você, na verdade, é estúpido. Exatamente, você é um estúpido. Eu me lembro que a pessoa me trouxe esses livros a respeito do criacionismo. E lembre-se, eu costumava rasgar esse tipo de coisa na frente dos meus alunos na universidade. De vez em quando apareciam os criacionistas lá e eu adorava detonar com eles, ridicularizá-los na frente de todo mundo. Então a pessoa que me trouxe os livros ficou frustrada e disse: "Você que tem problema com esse evolucionismo aí, então você se resolva com ele." Sim, eu lembro. Então, cabia a mim chegar a uma conclusão. E sobre o sábado ele também disse: "Você que se resolva aí, eu não tenho problema com o sábado." Como é possível guardar um sábado em reconhecimento a milhões de anos de evolução? Isso simplesmente é impossível, é ridículo. Exato. Mas eu comecei a raciocinar. Eu não vou contar a minha história aqui, eu já falei tantas vezes, mas nós veremos o que aconteceu naquele dia. Quando eu, pela primeira vez, comecei a manifestar algumas dúvidas diante dos meus colegas da universidade, professores, alunos graduados, a nata do pensamento evolucionista naquela universidade. E o resultado foi um grande pandemônio. Eu vi um tamanho ódio que você nem imagina. Parecia um monte de vespas vindo direto em cima de mim, querendo destruir a ameaça. É uma pena que não tinha nenhuma câmera para gravar isso aí. Seria realmente interessante porque um dos meus colegas estava literalmente espumando de ódio na boca. Ele estava vermelho. Ele estava me xingando. Agora, o que realmente o impressionou foi o fato de eu simplesmente estar fazendo perguntas. Naquela época, eu sequer tinha as respostas. Você entende? Isso leva tempo, leva anos de estudo até você ter a resposta. Mas o pandemônio estourou. Eu então pensei, isso é muito intrigante. Há algo de estranho nisso aí. E eu decidi investigar. Exato. Gênesis capítulo 6, 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Então, veja, Martin, segundo o verso, ele disse que tudo o que estava na terra morreria. Deus chamou a porção seca de terra. Então, tudo o que estava na terra morreu.
o que não tem nada a ver com a água. Não. É claro que muitas criaturas morreram naquele dia, até mesmo no mundo marítimo, especialmente se você pega aquelas criaturas do mar e as joga na terra. Isso é uma grande catástrofe. Há muitas mortes, mas este verso é uma contradição total à ciência. Porque a ciência não admite uma destruição universal, pois nesse caso a evolução teria que começar de novo. Entendi. Então, se em algum ponto toda a vida estava lá pronta, e aí veio uma destruição universal e destruiu tudo na Terra, de forma que apenas aquilo que estava no barco sobreviveu, você teria que começar o processo evolutivo de novo, porque, é claro, eles não acreditam na história do barco. É que nem o grande reset. Martin, você está trabalhando para o Fórum Econômico Mundial? Então, isso é fascinante. Tudo morreu. Essa frase faz oposição absoluta à ciência revisada. Oposição direta. Eles reconhecem inundações locais, catástrofes regionais, mas nunca uma catástrofe universal. Não falaremos sobre esse assunto em grandes detalhes. Se as pessoas querem estudar mais, elas podem assistir a toda a série sobre criação que fizemos. Hoje o foco são as 10 questões e queremos salientar alguns pontos específicos. E será que eles podem ler também aquele livro que você escreveu, O Conflito do Gênesis? Sim, o livro está disponível em nosso servidor para download. Eles podem baixar do nosso servidor. 10 pontos para ponderação. Vamos passar pelos 10 pontos. Ponto número 1. Se a evolução da vida começou com baixa diversidade, e a diversidade aumentou ao longo do tempo, então por que o registro fóssil mostra alta diversidade no passado e menor diversidade com o passar do tempo? Isso é uma maneira de dizer que as coisas parecem estar de cabeça para baixo. Muito bem. Por que a evolução da vida começaria com baixa diversidade? Bem, porque se a evolução é um fato, e em algum lugar, por muita sorte, a vida evoluiu, isso teria acontecido em um lugar específico. Sim, exatamente. E a partir dali, após milhões de anos, a diversidade foi aumentando. É claro, se o cenário comporta água. Então é fundamental que tenha se começado com pouca diversidade e ela foi aumentando com o tempo. E por que isso? Porque hoje temos muita diversidade. Então teríamos vindo de uma coisinha para várias outras. Ora, isso deveria estar no registro fóssil? Porque essa é a teoria. É isso que a evolução diz que teria que ter acontecido. O problema é que vemos o oposto disso. O registro fóssil mostra uma enorme diversidade no passado e uma menor diversidade hoje. Isso é o oposto daquilo que deveríamos esperar. E por quê? Por que isso? Porque a diversidade é muito maior no passado do que hoje. Por exemplo, uma categoria inteira de animais, por exemplo, a dos répteis com características de mamíferos, uma categoria enorme de animais desapareceu. Só está ali no registro fóssil. E isso é muito interessante. Eu não vou entrar em detalhes para não polemizar, mas se você pegar os vertebrados hoje, aí você tem os vertebrados marinhos, você tem os peixes, e depois vieram os híbridos, que eles chamam de anfíbios, depois os répteis e depois os mamíferos. E tem essa categoria de répteis com características de mamíferos, mas eles deixaram de existir. Então, naturalmente, cada categoria tem uma grande diversidade que não existe hoje. Então, essa diversidade tem diminuído. Assim, a pergunta é: por que a sequência está invertida? A próxima pergunta é: se a evolução da necessidade deveria progredir de criaturas pequenas para criaturas grandes ao longo do tempo, por que o registro fóssil mostra o contrário? Não é interessante? Sim, é claro. Muito bem. Existia um cientista cujo nome era Carroll.
E ele basicamente criou a lei de Carroll, Aham. que diz que a evolução sempre progride do pequeno para o grande. Aham. Naturalmente, se você tem a chance de desenvolver a vida em uma pequena poça de lama, essa criatura seria unicelular, pequena. É. Não se espera que dentro de uma poça de lama surja um elefante. Exato. É muito grande. Então, você vai do pequeno, do unicelular, para o multicelular, e aí para a criaturas com diferentes camadas em seus corpos, e eventualmente você chega ao que existe hoje. Isso faz sentido de acordo com a lógica deles. Então, originalmente tinha uma célula, depois uma bola de célula, e houve uma profusão nela, que eventualmente se tornou um intestino que ficava por dentro da criatura, depois desenvolveu-se uma espinha Ok. e os vertebrados. E isso levou milhões e milhões de anos. Até que finalmente surgiu essa pequena criatura do tamanho do Mickey. Talvez com os sapatinhos rosa também, quem sabe? E então essa criatura se desenvolveu maior e maior até chegar nos animais de hoje. Então, o porquê disso? Por que é que não vemos no registro fóssil, nas camadas mais antigas, apenas criaturas pequenas, caminhando para criaturas grandes? Por que não? Por que é que nas camadas mais antigas do registro fóssil, tudo era gigante em comparação a hoje? Na verdade, o que vemos é uma progressão para o tamanho menor. Por que isso? É mesmo, não é evolução. Como você sempre diz, é desevolução. É involução. Muito bem. Tem um site no qual um artista tentou capturar isso de uma maneira realista, de acordo, é claro, com o que a ciência diz, apenas para mostrar o tamanho da diferença. A página está aqui embaixo, é boardpanda.com, e vemos lá 37 comparações de tamanho de animais ancestrais pré-históricos e seus parentes modernos correspondentes. É uma entrevista por Roman Newkitel, e eu peguei algumas das imagens do site deles, apenas para fins educacionais, apenas para mostrar o que a ciência diz a respeito dessa diferença de tamanhos. É claro, não vou mostrar todos, apenas alguns. Vamos dar uma olhada. Veja a comparação de uma preguiça. Veja o tamanho da preguiça pré-histórica, gigante. Logo aqui embaixo, essa coisa pequenininha é a preguiça atual. Ela é muito menor? Um pouquinho. Ela é muito menor. Quando você encontra um fóssil de uma preguiça gigante, você fica surpreso, você se pergunta, que mundo era esse? E você pode pegar qualquer coisa, veja o mundo do inseto, por exemplo. As libélulas tinham asas gigantes. Se entrassem aqui, elas não passariam aqui no meio. Eu prefiro nem saber o tamanho que as aranhas tinham. As baratas eram desse tamanho. Nem me fale das aranhas, porque... As aranhas te achariam um belo petisco, Martin. Muito bem. Esse meu amigo aqui tem aracnofobia. Só um pouquinho. Muito bem, então essa é a diferença de tamanho. Agora, o interessante é que você poderia imaginar criaturas desse tipo, desse tamanho gigantesco, como sendo muito pré-históricas, como pertencendo à era dos dinossauros. Eu nem vou falar dos dinossauros, mas imaginem esse animal na era dos dinossauros, milhões e milhões e milhões de anos atrás. Agora, o interessante é que eles encontraram pele intactas de preguiças gigantes nas cavernas da América do Sul. Ainda estavam intactas. Eu sei. Os fazendeiros até enfeitavam suas casas com elas. Mas, ora, quantos milhões de anos as coisas podem estar no passado se a pele delas ainda está intacta? É impossível, mesmo que tivesse sido congelada. Porque mesmo de acordo com a narrativa deles, não teria como ter permanecido igual por milhões de anos. Exato. Agora veja o Wombat. Esse é o fóssil ou pré-histórico. Veja só o tamanho dele comparado com o Wombat atual.
Isso é evolução ou involução? É completamente uma desevolução. Isso é uma degeneração ou um progresso? Com certeza não progrediu em tamanho. É uma regressão. Sim, é regressão, tipo... Olha só para isso. Isso é apenas o reino animal. Quando a Bíblia fala sobre gigantes e fala sobre quão grande eram suas camas, as pessoas dizem, isso é conto de fadas. E daí eles representam essas pessoas como neandertais, que eram estúpidos. Imagine o Abraão, por exemplo. Ele ainda tinha quase a estatura de um anjo. Até o tempo de Abraão. Mas, Martin, isso é fascinante. Talvez a história da Bíblia não seja tão ridícula. Vamos dar uma olhada em um outro. O leão. Esse aqui é o leão pré-histórico. O dobro do tamanho do atual. O dobro. Se você visse um leão desse tamanho, você iria ficar apavorado. Veja então o orangotango. Esse é o tamanho do orangotango pré-histórico. Se você visse um desse, você não diria que é gigante? Sim. Comparado ao atual? Sim. Você diria que é um gigante. Então, não apenas o mundo animal deteriorou, mas a humanidade deteriorou. Com certeza. E eu só queria fazer uma pergunta. Você disse mais cedo que não ia mencionar nada sobre dinossauros, mas eu só queria saber, os dinossauros, eles se classificam como que tipo de animais? Répteis. Ok, e esses mamíferos parecidos com répteis? Quando você pega um crânio de um mamífero e o compara ao crânio de um réptil, os buracos aqui na lateral, eu estou usando uma terminologia simples. Eles são diferentes. Okay. Agora, aqueles répteis tinham características de mamíferos. Hoje, você simplesmente não tem isso. Você ou tem um ou outro. E essas eram criaturas enormes, comparadas aos dinossauros. Ainda assim, também tinham características comparáveis a mamíferos. Então, é um tipo de mistura. Bem, eu não queria realmente tocar nesse assunto, mas quando o espírito de profecia fala a respeito das espécies confusas, sim. Eu posso imaginar que aquilo foi um tipo de amalgamação. Talvez naquela época tenha existido um método o qual desconhecemos nos dias de hoje, que tornava possível essa amalgamação entre várias criaturas. Nós temos visto isso acontecer hoje em dia. Sim, hoje em dia estão fazendo essas coisas pelo mundo afora. Mas voltemos à diferença em tamanho das criaturas. Aqui temos uma capivara moderna. Ela é um roedor. Ela é mais ou menos desse tamanho, Martin. E ali, você tem o correspondente pré-histórico. Parece do tamanho de um hipopótamo. Sim, sim. Veja que houve um declínio muito acentuado de tamanho. E o que dizer do tatu? Veja a diferença gigantesca. E sabe de uma coisa? Eu estava pensando aqui que, obviamente, a vegetação também tinha que ser maior. Tudo era maior, as árvores eram maiores. É por isso que temos essas reservas gigantescas de carvão. Nós temos todos esses recursos de hoje. Chamamos isso de combustíveis fósseis. Haviam florestas gigantescas. Enormes quantidades de animais. Sabe, recentemente, aqui na África do Sul, nós tivemos uma maré vermelha e milhares de toneladas de lagostas apareceram na costa. Milhares e milhares de toneladas. Isso em um mundo degenerado. Imagine só num mundo não degenerado. Se os oceanos daquela época não fossem profundos como são agora, então eles teriam se reproduzido por toda a área. E muito da água que temos hoje estava debaixo da manta subterrânea de água. Então tudo isso mudou. Quer dizer que toda a área era produtiva. Deveria existir uma quantidade enorme de material orgânico e um material inexaurível praticamente, que aliás utilizamos hoje como combustível fóssil. Exato.
E é por isso que tem todas essas reservas gigantes de petróleo no fundo do mar. Exatamente, mas esse é um assunto diferente. Então veja como essas comparações são muito interessantes. Temos aqui um cavalo moderno comparado a um cavalo pré-histórico. Um tubarão branco moderno comparado com um tubarão fóssil. Veja só o grande tubarão branco. Parece um brinquedo perto do antigo. É, o Megalodon. Sim. Então isso nos revela que algo drástico mudou. Martin, isso aí está alinhado com a teoria da evolução ou alinhado com a Bíblia? 100% de acordo com a Bíblia. Se a evolução fosse verdade, hoje a gente teria animais maiores ainda. Sim, seria o contrário. Muito bem, veja só o bisão. Todos ficam impressionados com o tamanho do bisão hoje em dia, mas veja só o tamanho dele comparado com o antigo, o pré-histórico. Ou veja o crocodilo. Veja o tamanho do crocodilo adulto comparado com o crocodilo daquela época, com aquele encontrado no registro fóssil. Uma característica dos répteis, Martin, é que eles continuam a crescer através de toda a sua vida. Os mamíferos parecem que têm um ponto em que eles param de crescer. Eles crescem até esse ponto e param. Mas os répteis continuam a crescer. Bom. Então, se você tem um dinossauro que sai de um ovo desse tamanho, significa que ele saiu de um ovo do tamanho de uma galinha. Agora, esse dinossauro do tamanho de uma galinha começa a crescer ao longo dos anos e não para de crescer. Agora, pega esse crocodilo aqui, encontrado no registro fóssil. Por que ele é tão grande? Primeiramente, porque o ambiente daquela época era perfeito. Sim. Provavelmente ele tinha uma dieta diferente também, baseada em plantas. Eu recomendo às pessoas assistirem a minha palestra Da Criação à Restauração. As pessoas podem procurar no link. Bem, ele não pararia de crescer. E se as condições fossem as mesmas, ele provavelmente estaria muito maior do que o de hoje. E os dinossauros, naturalmente, continuariam a crescer até não caber mais nessa sala. Portanto, se você tinha que levá-los para a arca, você pegaria um adulto ou um jovem? Um pequeno. Não haveria problema. Então isso torna mais fácil de entender que a narrativa da arca, ela é verdade. Existem muitos sites falando sobre a arca e como os animais entraram nela. O site Answers in Genesis tem coisas muito boas lá. Vale a pena dar uma olhada. Veja por si próprio. Bem, a evolução diz que os dinossauros, os répteis, se tornaram aves. Quanto de verdade que tem nisso? Bem, esse debate é fascinante. Eles baseiam isso em alguns registros fósseis, onde você encontra impressões de supostas penas. Mas muitos cientistas de alto calibre, como os curadores do Instituto Smithsonian, por exemplo, ridicularizam essa ideia, dizendo que não há evidências de que os pássaros tenham evoluído dos dinossauros. Toda a estrutura deles é diferente. A cauda de um dinossauro, por exemplo, é uma estrutura massiva. Ela não existe em um pássaro. Sem falar da estrutura óssea, que é completamente diferente, pois a estrutura óssea de um pássaro é leve, contém cavidades dentro e ainda assim é muito resistente. Leve. É bem leve. Toda a fisiologia é diferente. Os répteis têm pulmões do tipo saco, como o nosso, enquanto os pássaros têm um pulmão de outro tipo. O pulmão do pássaro é projetado para absorver oxigênio na entrada e na saída. Existe uma interação entre o sangue e o fluxo de ar, e é por isso que os pássaros podem voar em altitudes tão grandes. Nós precisamos utilizar tanques de oxigênio no topo do Everest. Enquanto isso, os patos iam voar quen, 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 quen por cima da sua cabeça. E você se pergunta como eles fazem isso? É porque o sistema deles é eficiente? Então, a fisiologia, a anatomia dos dois grupos é diferente. A estrutura do pé é diferente. Como um poderia ter evoluído a partir do outro?
Isso é muito improvável. Ok, mas há algumas perguntas que as pessoas têm. Os dinossauros, quando que foi que eles viveram? Bem, eles foram extintos. Existem mitologias de seres humanos coexistindo com dinossauros. Pegue as pedras Incas, por exemplo. Existem desenhos naquelas pedras, lá da América do Sul, na qual você tem humanos e dinossauros juntos. Existem histórias de dinossauros nas selvas africanas. Se você mostrar algumas tribos indígenas lá da África o desenho de um urso, por exemplo, eles não sabem o que é aquilo. Mas se você mostrar uma figura de um dinossauro, eles sabem. E o que dizer sobre o mito dos dragões? Se você ler alguns desses mitos, alguns deles são puramente relatos históricos do que aconteceu. Eles descrevem os dinossauros. Então, os dinossauros existiram. Seus restos podem ser encontrados hoje, em algumas áreas. Eles provavelmente foram extintos através da caça. Por exemplo, pegue o leão. Se você estudar os afrescos assírios, você verá figuras de caça a leões e as pessoas dizem, ora, não há leões aqui? Só porque hoje não tem. Porque não há leões lá hoje e porque eles foram extintos. Bem, se você for ver o rinoceronte negro na África ficou muito perto de ser extinto completamente. Se isso tivesse acontecido em algumas centenas de anos, você poderia olhar para um fóssil dele e dizer que é de milhões de anos atrás. Correto. Muito bem, então vimos as primeiras duas perguntas, que são a respeito dessa sequência inversa que vemos. A realidade bate com a criação ou com a evolução? Vamos dar uma olhada em outras perguntas. Pergunta número 3. A seleção natural trabalha eliminando as variantes mais fracas. Sendo assim, como pode o mecanismo que trabalha por meio da subtração criar mais diversidades? Esta é uma pergunta bastante carregada. Entendi. Porque se você pega 2 indivíduos e os submete à pressão do ambiente, e um deles é mais preparado do que o outro para sobreviver naquela circunstância específica. Então, o mais adaptado sobrevive e o outro entra em extinção. Isso é subtração. Começa-se com 2 e termina-se com 1. Ora, como um mecanismo que trabalha com subtração resultaria em multiplicação? Exato. Seria necessário duplicar isso em milhares de áreas. Mas a vida não funciona desse jeito. Se com muita sorte você tem uma evolução em um lugar, você teria que supor que aquele golpe de sorte acontecesse em outros milhares de lugares para se ter a diversidade de hoje. Então, este é um ponto muito interessante. Como pode o mecanismo de subtração resultar na multiplicação? Não pode ser uma teoria muito lógica? Vamos voltar a este ponto mais tarde. Outra pergunta que surge é: por que os grandes filos do bioma aparecem todos simultaneamente no registro fóssil, nos registros fósseis mais antigos? Por exemplo, o da explosão cambriana, quando eles, na verdade, deveriam ter evoluído sequencialmente. Pare para pensar. A evolução nos diz que a vida evoluiu e, então, ao longo de milhões de anos, ela se modificou. Bem, um filo é uma enorme categoria de animais. Ok. E existem apenas um número limitado de filos no planeta. E esses filos são divididos em subcategorias. Por exemplo, você pertence aos mamíferos. Você é um mamífero. Mas você pertence ao filo Chordata, que não apenas inclui tudo que tem uma espinha dorsal, como nós, como um peixe que tenha uma espinha dorsal, um réptil, um sapo, todos eles pertencem à Chordata. Mas que também inclui muitos dos organismos marinhos que, na verdade, não têm uma espinha, mas apenas
um tipo de corda na parte de trás de seu sistema. Então, todas essas criaturas juntas, sejam elas vertebradas, que é apenas uma subcategoria dos cordados. Então, a cordata é um grupo enorme chamado de filo. Um outro filo é o dos moluscos. Isso inclui todas as lesmas que caminham na terra, todos os caramujos, todos os organismos de concha, todos são moluscos, incluindo as lulas e os polvos. Então, é uma tremenda variedade dentro de apenas um filo. Cada filo é uma quantidade enorme de animais. E aí você tem os animais de esqueleto externo. Eles têm um exoesqueleto ao invés de um endoesqueleto. Isso seria os insetos, os caranguejos, todos esses tipos de animais, etc. Então, essa seria uma outra enorme categoria de animais. Agora, se a evolução está correta, e a vida começou a partir de uma única célula e devoluiu para diferentes organismos, eventualmente você teve uma bola de células e por aí em diante, para ser possível desenvolver diferenças, como aquelas entre os moluscos e os cordatos, entre os artrópodes, ou entre qualquer uma dessas enormes categorias de criaturas, certamente teria levado milhões de anos. Mas e se eu dissesse para você que todas já existiam desde o início? Isso deixaria você chocado? Ora, com certeza eu deixaria chocado. Bem, será que os cientistas sabem disso? Meu amigo, a resposta é sim. Então, esta é uma grande pergunta. Como é possível, caso a evolução seja verdadeira, que todos os filos já apareçam na camada mais antiga de fósseis? E juntos? Sim, juntos. Então não tem. Se eles, por exemplo, disserem, esse fóssil aqui, ele tem 20 milhões de anos, mas naquele mesmo período tem outros tipos de fósseis que podem ser datados mais velhos ainda. Na verdade, o Cambriano seria de 600 milhões de anos. Viu só? Então não faz sentido que tudo... Tem que ter um período de transição. Exato. A outra pergunta é, por que temos que postular um equilíbrio pontuado para explicar a falta de fósseis intermediários, quando o gradualismo é a única explicação plausível para o registro fóssil evolutivo? Tá, deixa eu explicar isso de uma forma mais fácil. Em terminologia para leigos. Exato. Equilíbrio pontuado contra o gradualismo. Gradualismo é basicamente o darwinismo. Darwin postulou que uma espécie evoluiu gradualmente para outra espécie ao longo de um período de tempo. Essa é a única explicação plausível para explicar a evolução. Pequenas mudanças, mutações acumuladas ao longo de longos períodos de tempo. Mas, na verdade, esse gradualismo não acontece no registro fóssil. Não. Porque todos os filos já estão lá desde o início. Simultaneamente. E aí, como explicar? Como sair dessa? Bem, eles inventaram uma coisa chamada equilíbrio pontual. O que seria isso? Naturalmente, deve ter havido um período sem mudanças, com equilíbrio. E, de repente, bum! Uma rápida e repentina mudança. Tão rápido que você não consegue ver as transições no registro fóssil. Ora, por que inventaram isso? Porque eles não têm como explicar como tudo existia de maneira simultânea. E porque não há transições. Transições. Por que não tem um elo perdido? Eles não têm como encontrar. Correto? Então, sabendo que esse é um problema no registro fóssil, os cientistas inventaram esse equilíbrio pontual. Como se fossem pequenos Big Bangs. Correto. Quem inventou isso foi Stephen Jay Gould. Ele idealizou isso para explicar a ausência de fósseis intermediários, para explicar o fato de os filos já estarem lá ao mesmo tempo. Então, Martin, se eles tiveram que idealizar uma explicação dessas,
estariam eles, consequentemente, admitindo que o registro fóssil não apresenta o gradualismo de que eles Com precisam? certeza, eles precisam disso. Eu mesmo era um evolucionista. É. E eu era adepto desse equilíbrio pontual. Por Porque quê? você não tinha outro jeito de explicar isso. Eu não tinha escolha. Se eu quisesse continuar um evolucionista, eu tinha que aceitar a ideia do equilíbrio pontual. Ok, então esses equilibristas pontuados... Então esses equilibristas pontuados... Eu acho que eu acertei. Ok, eles também acreditam que os seres humanos foram criados dessa maneira? Com equilíbrio pontuado? De repente, eles apareceram, mas os intermediários... Porque eles não conseguem achar o elo perdido. Exato, não existe. Então, este é o ponto, Martin. Mas eu tenho uma outra pergunta para você. O equilíbrio pontual está lá porque tudo já está no registro fóssil. Agora, qual seria a diferença inerente entre o equilíbrio pontual e a criação? Não tem diferença. A única diferença é que um admite a existência de Deus. Eu queria dizer isso. Num deles há um criador e no outro aconteceu ao acaso. Exato. Na tentativa de negar a existência de um criador, eu precisava citar o equilíbrio pontual. Na verdade, é um paradoxo, porque você tem que ter a mesma quantidade de fé. Aham. O equilíbrio pontual tem fé na evolução rápida, tão rápida que tudo estava lá ao mesmo tempo. Exato. Deus criou todas as coisas. Martin, para eles não existe lugar para Deus. Você entende? Então, o nosso trabalho é pregar as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas, a mensagem do primeiro anjo é sobre adoração. Adore aquele que fez. Se este é um sistema de adoração, Com certeza, sim. o que você está adorando nele? Você está adorando o poder inerente da natureza de produzir o milagre, que é a existência de todas as criaturas ao mesmo tempo. Então você substitui Deus, o Criador, pela Mãe Terra? Eles trocam Jeová pela Mãe Terra, ou pela natureza. Na verdade, se você aceita o equilíbrio pontual, você é um adorador de Gaia. Você simplesmente não adota esse nome. E essa é a mais lógica das crenças evolucionistas que você pode ter. Porque a evolução não pode ser explicada de maneira gradualista. Sim, porque não está no registro fóssil. E o próprio Darwin admitiu Ele admitiu. que essa é a falha de sua teoria. E para contornar essa falha, você tem o equilíbrio pontual. Então, é isso aí. Vamos para outras perguntas. Se a seleção natural trabalha em nível do fenotipo e não no nível do genotipo, então como os genes, a mitose e a meiose, com seus complexos e precisos mecanismos de transferência de genes, evoluiu? Teria que ser por pura sorte? Muito bem. Deixa eu Sim, por explicar favor. um pouco melhor. Eu não tenho imagens, mas vou tentar explicar. Com certeza, essa foi uma das perguntas que fiz. Porque a evolução da necessidade tem que trabalhar com aquilo que está fisicamente presente. A sobrevivência do mais adaptável. Os 2 indivíduos que você está comparando, um indivíduo que não está tão adaptado e um outro que está, eles têm que estar existindo. Exato, não pode estar faltando um. Sim. Se eles estão fisicamente ali, a pergunta óbvia é: como passaram a existir? Você entende? Sim. Vamos explicar ainda mais. Então, o fenotipo é o que está fisicamente presente. Aquilo que você pode ver. Bem, se eu tivesse que explicar o seu fenotipo, eu faria a descrição daquilo que você é,
Mas porque eu sou bonzinho, não vou descrever você. Porque com certeza vai ter algo que ver com o meu cabelo. Provavelmente. Se você tivesse que descrever o meu fenotipo, você diria que eu pareço um palito de dente, não é? É melhor a gente deixar isso quieto. Mas a verdade é que eu sou maior que você. Agora, porque eu sou mais velho, provavelmente não posso ganhar de você numa corrida. Mas antigamente, eu provavelmente poderia correr mais rápido que você, porque as minhas pernas são mais longas. Exato. Então, numa situação de fuga, nas selvas africanas, eu seria mais rápido que você. Exato, então eu Você seria a minha refeição. Sim. Teria sido sobrevivência do mais apto. Você teria sido mais apto e eu não teria sobrevivido. Mas o que determina o jeito que você é? Os meus genes. Aham. Os seus genes determinam o seu fenotipo. Mas os genes são informações utilizadas para fazer o seu fenotipo. Mas a evolução não faz nada com o seu genotipo. Ela pode apenas testar o que tá já aqui. está aí, a capacidade daquilo que já existe. Será que você corre mais rápido que eu? Essa é a pergunta. Isso você tem também como ver através do fenótipo. Muito bem. No que se refere à pressão seletiva, seja lá o que for, por exemplo, mudança climática, que agora dizem estar se tornando mais quente. Sim. Então você tem uma criatura que está passando mais calor por causa de pelo e outro tem um pelo mais curto. Essa é uma diferença fenótica. Aquela que é mais capaz de sobreviver ao calor é aquela com pelo mais curto. Ela pode se resfriar melhor, etc. Aham. Então, é assim que funciona. Esse é o fenotipo. Mas como os genes passaram a existir? A seleção natural não trabalha com letras e números, porque ela não produz nada ainda. As letras e os números têm que ter existido por sorte. Então, a conclusão é: a seleção natural trabalha apenas no nível do fenotipo, e não no nível do genotipo. Sendo assim, como que o genotipo, que pode ser apenas testado em sua capacidade uma vez que já tenha produzido o fenotipo, como surgiu? Ou melhor, que dizer do processo de transferir os genes para a próxima geração, ou de multiplicar as células, que é a mitose? Ou o processo de transferir isso para a próxima geração por meio da meiose? Com todos os seus complexos mecanismos de transferência de gene, como isso passou a existir? Como você disse, por acaso. Pelo acaso. Então, precisa ser por puro acaso que alguma coisa calhou de funcionar e produziu o fenotipo viável. Apenas um gene nunca poderia transformá-lo em um fenotipo viável? Para isso, seria necessário milhões de genes. Exato. Então, veja como essa teoria precisa de fé. Exatamente, é isso que eu queria dizer. Isso é uma religião. Você tem que ter fé para acreditar que foi por acaso. Correto? Vamos lá. Pergunta número 7. O processo de cruzamento durante a meiose é quando os genes transferem a informação. Mas antes, essa informação precisa produzir uma prole para ser testada. Mas a seleção natural só passa a atuar quando já existe algo pronto. Quando já está pronto, é. Agora estamos falando de números. Então, como esse mecanismo extremamente sofisticado, que exige absoluta precisão, como ele passou a existir? Como poderia a seleção natural gerar esse mecanismo se ela opera somente a nível de fenótipo? Segundo eles, pela sorte. Ou seja, estamos falando de fé aqui. É por isso que eu disse, tem que ter fé. Quando aquela discussão chegou neste ponto, uma das estudantes levantou-se e disse: então você está dizendo que isso tudo não passa de uma religião e que fui enganada quando me levaram a abandonar a minha religião? Esse comentário fez a ira explodir naquela reunião. E só um parênteses aqui.
Você sabe se por acaso essa estudante voltou para a fé? Na verdade, aquela estudante era uma... E claro, eu não sabia naquela ocasião, mas ela era uma adventista. Uau! E muitos anos depois, eu recebi uma mensagem me dizendo que aquela estudante ficou sabendo que eu havia mudado a minha opinião sobre a evolução e ela mal podia acreditar. Eu acredito que ela acabou casando com o pastor Uau! e eu então tive a chance de me desculpar por tudo. Uau! Eu acho que tem pessoas do seu testemunho que, na verdade, apreciariam muito essa resposta. Sim? Pergunta 8. Como podemos explicar a evolução dos dois sexos? Com diferenças anatômicas compatíveis. Quando apenas o resultado da união, que aumenta a diversidade da prole, é sujeita à seleção, mas não à causa. Deixa eu explicar melhor. Para que haja a seleção natural, para que ela possa atuar, precisa haver variedade. Sim? Nós vimos que a seleção natural, na verdade, reduz a variedade. Sim? Então, é um mecanismo que subtrai. Como se pode, então, dar à seleção natural a variedade de que ela tanto precisa? Você entende? Exato, então. Então, os evolucionistas têm uma explicação. Ok. Eles dizem que o fato de haver transferência de genes entre o macho e a fêmea produz uma enorme variedade. E essa variedade precisa, então, ser colocada em fenotipos, diferentes proles. Então, se você tem filhos, eles não serão idênticos. Haverá variedades por causa dessa mudança de material genético, mas isso não explica como surgiram os dois sexos que produzem essa prole variável. Exato. Isso também não explica a absurda complexidade desse mecanismo que é exigido para se produzir a prole em dois sexos. São os dois juntos que podem produzir uma descendência. Exato. E também não explica por que existe uma diferença anatômica entre macho e fêmea para que se possa atingir isso. Para poder fazer isso, Também não explica como essas diferentes células se uniram para produzir uma variedade na prole por meio da união das células germinativas de macho e fêmea, que vai então unir essa informação genética e depois dividir tudo aquilo para a próxima geração e então produzir um fenotipo, que aí sim estaria sujeito à seleção natural. Eles dizem que tudo isso foi sorte. Se tudo for por acaso, exatamente. É impossível explicar isso de qualquer outro jeito. Pois é. Mas Deus diz que Ele criou macho e fêmea. Ponto. Exato. Mas dentro do cenário evolutivo, quem criou o macho e a fêmea? O acaso. Isso não exige fé? É claro, tem que ser, porque você não tem como provar isso. Então, é uma religião. É uma religião. É a única coisa que consegue explicar de onde veio a variedade necessária para alimentar essa besta voraz chamada seleção natural. E não é triste que essa é a narrativa que o mundo inteiro tem sido ensinado? Mas, se você parar para pensar e entender que Deus criou o macho e a fêmea, o que acontece automaticamente com o pensamento da lacração? Exato. Do outro lado, você pode imaginar o que você quer ser. Pois é, mas vamos parar por aí. Não é parte do assunto de hoje. Então, existem outros problemas com o cenário evolutivo. Primeiro, você tem que postular a origem da matéria, porque somos seres físicos, certo? Eles apenas aceitam o fato de que tudo já estava aí. Mas eu não vim de um Big Bang. Nós vamos falar sobre isso. Mas, então, você tem que postular a origem da matéria, de onde ela veio. Então, a questão não gira somente em torno da evolução de uma espécie de animal para outra espécie. Isso transcende todas as ciências. Agora, quanto aos artigos revisados, precisa haver no mundo para cobrir todos esses aspectos? Milhões. E são todas teorias. E hoje estudamos a matéria negra, porque precisamos postular que ela está lá.
ainda que ela seja invisível, não é? Então, qual teria sido a origem da matéria e a origem do código genético? Isso exige ocorrências gigantescas de sorte, para que, por acaso, tudo acontecesse exatamente como deveria. Isso provê a matéria para tudo aquilo que compõe a vida física. Isso provê a variedade genética. O código do genético... o código genético ajuntou a matéria para poder formar algo que exista. E eles também têm que explicar a complexidade irredutível. A complexidade irredutível significa que essas coisas todas não poderiam ter evoluído ao longo do tempo, pois são mecanismos tão complexos que só funcionam se já estão montados. Na mesma hora. Tudo já precisa estar pronto para poder funcionar. Já vamos ver um exemplo. Na complexidade irredutível, se você tirar um componentezinho, por exemplo, o meu relógio, se eu tirar uma engrenagemzinha e jogar fora, o relógio inteiro não funciona, já que ele precisa daquela pequena engrenagem, mas ele precisa de todas as outras peças juntas também. Se eu remover qualquer outra, também não funciona. Meu relógio é irredutivelmente complexo. Tudo que está dentro dele precisa estar lá. Tem que estar aí. Então, como é possível que todos esses mecanismos complexos tenham evoluído? Eu não posso criar esse relógio de maneira progressiva. Não dá para eu colocar um parafusinho aqui, e depois um outro parafusinho, e uma engrenagemzinha, e aos poucos ir juntando todas as peças no relógio. Como o mecanismo será montado, se não há ninguém para montar? Exatamente, todas essas peças soltas, cada uma em um canto, não tem como juntar. O problema é que eles não aceitam a existência de um montador. Então eles têm que inventar algo para explicar isso. Não há espaço para um criador. Não há espaço para um ser divino, é o que eles dizem. A ironia é que os evolucionistas aceitam a complexidade irredutível sem a presença de um criador. O criador deles se chama acaso. O acaso. Então o Deus deles é o acaso. É religião. Sem mencionar, é claro, o dilúvio universal. A Bíblia fala sobre isso. Vamos analisar. Isso é apenas a introdução, Martin. Que legal. Eu tenho certeza que as pessoas vão estar ansiosas pelo que está por vir. Então, basicamente, o que estamos dizendo é que em qualquer uma dessas questões, se você quiser tirar Deus da equação, você acaba entrando no campo da fé. Exato. Não tem outro jeito. Não há saída. Então, você acaba tendo uma religião chamada ciência, que está em oposição ao que diz a palavra de Deus. Do contrário, ela deixa de existir. Alguns tentam unir a palavra de Deus com a evolução. Chamamos isso de evolução teísta. Mas aí você estará unindo a verdade com erro. Suposição, o que é um erro. Então vamos dar uma olhada na origem da matéria. Continuaremos a falar sobre isso nos próximos episódios. Sim, porque... para entendermos tudo. Exatamente, para nós podermos montar esse quebra-cabeça. Muito bem, vamos ver a origem da matéria. O que a Bíblia diz em relação à matéria? Deus falou e aconteceu. Ou seja, a voz de Deus. Pela palavra. Foi pela palavra do Senhor que os céus e a terra foram criados. Ele falou e aconteceu. E é por essa palavra que você vive, e não somente pelo pão. Quem veio com essa ideia do Big Bang? Foram os jesuítas, Martin. Os jesuítas. Os jesuítas, aqueles que chamam a Bíblia, especialmente essa versão, a King James, eles a chamam de áspide venenosa, a qual querem agarrar pela cauda, como a serpente de Moisés, para livrar-se dela. Bem, eles não conseguiram. Não. Mas ainda estão tentando, por meio do método aprendizado contra aprendizado, por meio das universidades. Bem, vejamos o que dizem alguns brilhantes cientistas sobre isso. Temos aqui um físico, cujo nome é Lawrence Krauss.
Ele é um físico quântico. Ok. A física quântica é, na verdade, muito interessante, porque ela mistura o misticismo com a realidade. Ok, então na verdade é uma mistura entre ciência e religião? Sim, porque ela não tem escapatória. Porque na física quântica as coisas são tão inexplicáveis que acabam exigindo uma resposta mística. E eles deram um nome para isso que soa bem inteligente? Sim. Vamos ler um artigo postado por ele em 2010. Ele explica o que para eles é a base da origem de tudo. Como conseguir alguma coisa, neste caso o universo inteiro, a partir do nada. Isso me soa conhecido. Sim. Deus criou tudo a partir do nada. E a física quântica apresenta a mesma solução. Quando marchamos para trás, ao longo da linha do tempo, chegamos ao ponto a partir do qual tudo começou, o ponto que a ciência moderna chama de Big Bang. Os jesuítas criaram essa frase. Os cientistas têm uma maravilhosa noção. Soa bastante científico, não é, Martin? Eu tenho certeza que há milhares de artigos revisados para substanciar o que ele está dizendo. Os cientistas têm uma noção maravilhosa do que aconteceu em um bilionésimo de segundo depois do Big Bang. Mas isso levanta a questão: o que havia antes do Big Bang? Eles têm uma maravilhosa noção do que aconteceu em um milionésimo de segundo depois do Big Bang. Mas antes dele a gente tem que ter fé. Vamos ver o que ele diz. Esse físico, Lawrence Krauss, demonstra que a resposta é nada. E que debaixo de nossa compreensão atual de física, e contrariando a lógica tradicional, não é apenas provável que tenhamos algo a partir do nada, mas é absolutamente inevitável. É isso que diz a ciência moderna. Tudo surgiu a partir do nada. E nós temos uma maravilhosa noção do que aconteceu no bilionésimo de segundo após o nada ter explodido. Ou seja, tudo. Tudo que você vê hoje, tudo que estudamos, tudo que explicamos, a teoria da evolução, como acabamos de mostrar, tudo isso nós sabemos como se parece hoje. Mas o que existia antes de tudo existir? Nada. Nada. Eu lhe pergunto, Martin, você é uma pessoa que não é desta área. Você estudou para ser um escriturário? Para categorizar livros, coisas assim. Se você tivesse que categorizar o que aconteceu no bilionésimo de segundo depois que o nada explodiu, o que você concluiria que existia antes do nada explodir? Nada. Nada. Certo? Exatamente. Mas na verdade é que temos tudo hoje. Então a sua categorização só começaria depois que tudo explodiu. A conta disso daí não fecha. Então nada explodiu e criou tudo. Isso não é fé? É claro. De quanta fé você precisa para acreditar que é inevitável que o nada explodiu e criou tudo? Você tem que ter 100% de fé nisso. Muito bem. E o que isso aí exclui? Deus. Deus. Sempre voltamos para o mesmo ponto, toda vez. Isso quer dizer, Martin, que as nebulosas do universo, infestadas de estrelas, vieram do nada. Todo esse nada expandiu-se para tudo. Em uma explosão, tudo expande a partir de um ponto central. É por isso que eles dizem que o universo está se expandindo, porque ele explodiu. E de acordo com eles, em um certo ponto, ele vai retrair por causa do que eles chamam de gravidade. E vai implodir. Correto. Temos aqui um grande problema. As forças da gravidade nunca serão capazes de reunir tudo ao seu ponto original, muito menos colapsar. Então, como temos coisas como as estrelas? Se o nada explodiu,
deveríamos ter um monte de nada. Mas, na verdade, elas não têm o nada, elas têm prótons, que é a menor partícula do átomo de hidrogênio. Elas têm prótons e eles não dizem de onde os prótons vieram. Ao quebrá-los, vemos que consistem de quarks. E existem 3 quarks. E eles só podem existir em 3. Se você tira um, se você remove o 1, repentinamente surge um terceiro novamente. E de onde ele vem? Do nada. O quark separado repentinamente terá outros 2 estrelados a eles. Eles nunca existem sozinhos, eles estão sempre em 3. Então tudo de repente surgiu a existência a partir do nada, porque é necessário que haja alguma coisa. Bem, isso me faz pensar numa outra coisa. Isso aí de que eles só podem existir num grupo de 3. Sim, mas não vamos chegar até aí. Vamos acabar polemizando demais. Você é controverso, Martin. Mas a ideia de que tudo coalesceu em estrelas, eles percebem que não pode ser assim. Porque se você estoura um balão de gás e o gás se dissipa, qual é a probabilidade de esse gás voltar para o balão? 0. Mas eles têm que postular isso. Mas ele também tem que colapsar em si mesmo e criar uma estrela. E tem que haver fusão nuclear dentro da estrela para que, a partir apenas de gases e prótons, eles possam se pressionar e assim fazer todos os átomos necessários para a vida. Mas aí eles têm que sair para o ambiente, então aquela estrela terá que explodir como uma supernova. Para criar todo um outro material necessário para a vida. E uma vez que o necessário para tal tenha acumulado, ele coalesce para, eventualmente, termos o planeta Terra. E aí você precisa ter as condições certas para que a vida evolua dentro desse planeta, porque eles têm que explicar como a explosão do nada resultou em tudo, incluindo você. Não é uma religião? Eu acho que é uma religião pesada. Mas é uma religião. Então, essa teoria do Big Bang... E veja só, isso aí é só para explicar a matéria. Você ainda tem que transformar a matéria, que veio do nada, em algo, para que haja então um processo evolutivo, para que esse crie um filósofo que possa pensar como a explosão do nada criou tudo. E o mundo está cheio de filósofos. Exato. Que chamam isso de ciência. Exato, e o mundo inteiro foi ensinado isso aí. Se eu me lembrar corretamente, eu acho que tem alguém que mencionou que houve um Big Bang, mas foi quando Deus falou. Você está certo. Deus falou e houve um Big Bang. E todas as coisas surgiram, ainda sem forma, mas então Deus as organizou. E apenas o fato de Deus as ter organizado é contrário às leis da termodinâmica, porque a termodinâmica diz que tudo deteriora de um sistema de ordem para desordem. É uma lei constante. E a evolução, por natureza, viola essa lei. Então, dentro dessa lei, eles criam bolsões de ordem, a fim de contornar essa lei. Martin, este é um assunto bastante profundo. Eu posso ver isso. Podemos continuar falando disso para sempre. Acho que deveríamos fazer uma pausa agora e então voltarmos para analisarmos o outro lado da história. Eu acho que vai ser ótimo. Tem muita coisa desse episódio aqui que as pessoas podem ir e estudar por conta própria. E no próximo nós vamos continuar. Vamos continuar. Você pode orar para a gente, por favor? Oremos. Querido Pai, nos deparamos com vários sistemas religiosos neste mundo. E a ciência, especialmente certos aspectos da ciência, se qualificam como religião. E hoje temos que escolher a quem serviremos. Ajuda-nos a fazer boas escolhas, não apenas olhando para a ciência, mas para todas as evidências que nos rodeiam. É isso que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.